Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a criar funções, que é o ponto de partida aí para resolver problemas, ou seja, para criar soluções aí no nosso sistema. Lembrando que a partir dessa aula nós vamos somente focar em criar soluções que nós vamos utilizar aí no mundo real. Então, como eu falei para vocês, nós vamos desenvolver soluções que vamos utilizar tanto nesse sistema quanto em qualquer outro que você queira. O importante é que você aprenda a criar suas próprias soluções. Nossas funções vão ser criadas dentro do arquivo helper. Então, vou abrir aqui meu arquivo helper. Você pode ter dado outro nome, tá? Não tem importância nenhuma, mas eu recomendo que mantenha esse nome para que você entenda o que este arquivo irá fazer. Antes de começar, deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, vou vir aqui na engrenagem aqui, gerenciar, configurações, e vou aumentar aqui a fonte. Vou colocar aqui um 20. Deixa eu ver como é que ficou. Até mais aqui, vou colocar aqui um 25. Ok, creio que ficou bom de visualizar. Somente para que você veja melhor. Aí no seu caso você não precisa aumentar, claro. Bom, então deixa eu apagar isso aqui. Então para a gente criar uma função é bem simples. A gente utiliza aí o comando function, ou seja, que é uma palavra reservada aí. Em seguida a gente dá um nome para essa função. Então no meu caso, essa primeira função vai ter o nome de saudação. É importante que a função tenha o nome daquilo que ela irá fazer, tudo bem? Seguida do nome, você pode utilizar aí os parênteses. Dentro desses parênteses, depois vai vir outras coisas que a gente vai vendo mais à frente. E depois dos parênteses, a gente coloca aí chaves. Então, essa aqui é a estrutura de uma função. Você pode criar aí a função utilizando essa estrutura. Dentro dessas chaves são o corpo da função. Então, aqui você vai colocar o que a função vai fazer ou retornar. Normalmente, funções são utilizadas para isso. Realizar alguma ação ou retornar alguma ação, alguma coisa que a função irá fazer. No entanto, a PSR recomenda que a gente, depois aqui do parênteses, a gente dê um Enter, tudo bem? Então, a chave fica aqui embaixo e você dá um Enter. E então, sim, dentro aqui do corpo, você cria então a estrutura aí da sua função. Então, é recomendado que você escreva as funções dessa forma. Não vai atrapalhar se você quiser escrever tudo numa linha, mas saiba que não é o recomendado. Então, dentro da função, a gente pode colocar eco, dentre outras coisas, mas também eco não é recomendado. O importante é que a função, como eu falei, ele faça alguma ação e retorne alguma coisa. No meu caso, por exemplo, saudação, eu quero que retorne, então você usa ali return, do jeito que está aqui. E por enquanto, vou colocar aqui com aspas simples, boa tarde, ponto e vírgula aqui no final. Então eu tenho uma função saudação que está me retornando aqui boa tarde. Vou salvar. E agora que eu criei a função, eu poderia, claro, chamar ela aqui nesse mesmo arquivo. No entanto, isso também não é recomendado. Então eu vou chamar sempre a função em outro arquivo que eu vá utilizar. Então no meu caso eu vou utilizar aqui no arquivo index. Então eu vou apagar já esse eco nosso aqui, todo. E para mim chamar a função, basta eu digitar o nome dela. No caso, eu dei lá o nome de saudação, basta colocar aqui saudação. Tem que estar os parênteses aqui. Coloco ponto e vírgula aqui no final. Perceba que eu não tenho nenhum erro, eu posso salvar desta forma, mas antes de salvar, deixa eu minimizar aqui a tela. E vou a partir dessa aula já deixar aqui minimizado. E vou deixar aqui do lado, tá, o navegador aberto. Lembrando que se você não estiver utilizando o autoload, que a gente aprendeu na aula anterior, você deve entrar aí na pasta lá, blog, e no diretório aí que você está criando aí o sistema. Tudo bem? Eu não vou voltar nesses detalhes, porque a gente já viu como que faz. Então, voltando aqui, eu posso salvar aqui. Se eu salvar, vai sumir tudo. Ele só está mantendo o texto ali que a gente deixou lá em configuração. Então, dentro desse sistema aqui, configuração, eu vou voltar aqui para comentário. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Que vai ser simplesmente o comentário. Por agora, a gente não vai estar utilizando este arquivo de configuração. Conforme nós formos utilizando, eu vou abrir ele. Posso fechar aqui. Volto lá. Perceba que não tem nada. Minha tela está limpa. Porque aqui nosso arquivo helper, ele está retornando alguma coisa, mas não me é exibido nada, ele só está retornando. Se eu venho aqui nessa função e coloco um eco, como eu falei, salvo, olha lá, ele vai dar certo.
porém isso não é recomendado. Então, return, vou salvar novamente. Então, onde que esse eco deve ser feito? Lá onde eu estou chamando a minha função. Eu posso chamar ela diretamente aqui, então vem e dou um eco. Salvo. Então eu tenho ali. Deixa eu fechar aqui também. Essa barra de navegação não é necessária, então eu vou deixar nessa e nas próximas aulas somente o arquivo index e helpers aberto. Então quando eu dei eco, perceba que eu tenho ali o resultado sendo exibido. Então voltando lá, para a gente deixar bem claro como é que a gente cria uma função. Então eu utilizo então a palavra reservada function. Em seguida eu dou o nome da função que eu quero criar, por exemplo, resumir texto. Aqui eu estou utilizando o padrão de escrever com camel case, tá? Tem gente que utiliza underline. Eu não gosto, eu gosto de utilizar a nomenclatura desta forma. Então, como se trata de uma função, eu inicio aqui com a primeira letra minúscula, e se tiver mais letras, eu coloco uma letra maiúscula para separar. Mas caso você queira, você pode utilizar underline para separar os textos aí. Fica a seu critério. Mas é importante que você siga a nomenclatura até o final. Se for utilizar underline, então todas as suas funções faça com underline. Se for utilizar dessa forma, é a forma que eu utilizo, eu acho mais correta e mais fácil de escrever, então eu utilizo aqui o formato camel case. Então, depois de definir o nome, eu utilizo aí parênteses. Em seguida, aqui, como eu falei, a gente vai colocar o corpo da função entre chaves. Eu já vou dar um enter aqui. Então, entre chaves é o corpo aqui da minha função. Perceba que ele está mostrando aqui um errinho, mas não tem erro nenhum aqui, tá? Isso é um problema aqui do VSO. Então, dentro do corpo da função, eu vou colocar o que essa função vai fazer. Neste caso, eu vou simplesmente dar um return aqui e vou escrever aqui texto resumido. Claro que, por hora, essa função não vai resumir o texto, mas conforme a gente for finalizando ela, ela vai resumir um texto. Conforme a gente for aprendendo, tá? Então, mais uma vez, se eu venho aqui salvo, não tem nada ali sendo exibido, eu só criei a função. Então, para me chamar a função, eu vou no arquivo que eu quero chamar, no caso vai ser no nosso arquivo index aqui. Então, venho aqui, vou dar aqui um eco na função que eu quero chamar. Então, resumir texto, ponto e vírgula no final. E se eu salvar agora, perceba que ele já traz ali para mim o resultado daquela função que eu criei. Para não ficar tudo misturado aqui, eu vou dar um eco entre essas duas funções e vou colocar aqui uma tag HTML. Como a gente viu, a gente pode colocar tag HTML aí dentro dos ecos. Ponto e vírgula aqui no final, dou um Ctrl S. Então eu tenho duas funções ali. E a gente pode chamar tantas quantas vezes a gente quiser a função. Por exemplo, eu chamei aqui uma vez, poderia pegar aqui, colocar aqui, salvar de novo, ou seja, eu chamei ali a função já duas vezes. E eu poderia chamar ela quantas vezes eu quisesse, em quantos arquivos eu quisesse também. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então é desta forma aqui que a gente chama. Então, desta forma que a gente cria, tá? As funções. Então, espero aí que você tenha entendido, tenha gostado e até a próxima aula.